Fala pessoal, bom dia a todos. Aqui quem está falando é o professor Tom Souza, professor de Geografia da Escola Logos. Estamos mais uma vez aqui com vocês para iniciarmos o segundo bimestre. Lembrando, galera, que na aula de hoje a intenção é a gente fazer uma abordagem geral do primeiro bimestre. Para quê, professor? Para você poder, desculpa, para você poder ficar ciente do que nós estudamos, né? Relembrar algumas temáticas que vão servir de base para o segundo bimestre. E aí, a partir sim da semana que vem, iniciaremos com força total, se assim Deus nos permitir, o segundo bimestre. Tá certo, galera? Olha só, gente, presta atenção numa coisa. Quando a gente fala dessa abordagem geral, a intenção aqui, gente, é fazer um resgate de tudo que nós estudamos ao longo do primeiro bimestre, tá certo? Então, nesse sentido, galera, olha só, nós temos aí o capítulo 1, onde nós estudamos a organização física, né? A organização física, ou melhor, a organização física e também política do mundo, tá certo? Então, nesse sentido, galera, o que nós vamos destacar principalmente nesse primeiro conteúdo? Nós estudamos como vemos o mundo, né? Então, observa que aí você tem como vemos o mundo. Então, nós estudamos a importância, né, do olhar sobre o mundo em que vivemos, né? E aí nós vamos, através desse olhar, desculpa, através desse olhar, dessa observação, é que nós vamos estar criando, identificando, né, as características do nosso mundo, tá certo? E aí, galera, quando você fala de um mosaico de blocos naturais, nós vamos destacar o planisfério político, onde você vai ter lá os continentes, né? Continente europeu, americano, africano, asiático, a Oceania, a Antártica, né? E assim por diante. Então, observa que nós destacamos também o estudo dos continentes, né? O conhecimento sobre os continentes. E aí, galera, no tópico 2, de fato, ele coloca aí continentes e oceanos, onde nós estudamos a distribuição e a extensão dos continentes e oceanos, né? Identificando a localização de cada continente. Lembrando também que dentro desse estudo sobre os continentes, nós destacamos a Pangeia, né? Ou seja, nós já entramos na questão geológica, lembrando que os continentes no passado estavam todos juntos, formando um supercontinente chamado Pangeia. E naquela época existia um oceano chamado Pantalassa, né? Mas devido à atividade vulcânica, né? Devido também aí ao vulcanismo, a convecção magmática, nós vamos ter a fragmentação da Pangeia em dois grandes continentes, que nós estudamos, a Eurásia e a Gondwana, tá? Ou melhor, perdão, a Laurásia e a Gondwana. E a partir daí, galera, esses dois supercontinentes, eles começaram também a se fragmentar, dando origem na nossa atual configuração dos continentes, tá certo? E aí, gente, nós entramos no tópico 3, diversidade e semelhança. Quem somos, né? E dentro dessa questão, nós estudamos a questão aí do ser humano, né? O Homo sapiens, tá? Nós estudamos a questão aí de progresso, humanidade, a questão da raça, né? E assim sucessivamente. Estudamos a questão da miscigenação, né? E essa miscigenação, a mistura, né, de povos e assim sucessivamente. E aí entramos no tópico 4, agrupamentos geopolíticos, onde nós estudamos o conceito de Estado-nação. Lembrando, galera, que o Estado, ele diz respeito à organização política, jurídica, administrativa, que vai ser criada aí para orientar os rumos de uma sociedade, tá bom? No caso da nação, já está diretamente ligado ao grupo humano, né, que vai apresentar características comuns do ponto de vista histórico e cultural. Então, gente, observa, né, que quando nos referimos ao Estado-nação, estamos falando de um conjunto
constituído por um território, né? Estamos falando por um território e esse território vai estar diretamente ligado aí ao Estado, né, que vai exercer o seu poder de soberania. E esse território ele vai ter fronteiras onde vai habitar povos ou vários povos que vão se organizar politicamente e que vão ser soberanos sobre esse território, respeitando aí as suas próprias leis. Ok, gente? E aí, galera, dentro dessa questão aí dos agrupamentos geopolíticos, nós estudamos a geopolítica das fronteiras atuais, ou seja, né, a disputa por territórios, o surgimento de novos países, né, o pedido de formação de novos territórios e assim por diante. E aí nós entramos no tópico 5, falando sobre a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e a sua regulação da ordem mundial. Lembra lá, galera, que nós estudamos a ONU no sentido que o seu objetivo principal é manter a paz no mundo, né? E aí, galera, quando você trabalha essa questão da ONU, ela vai se subdividir em Assembleia Geral, Conselho de Segurança, tá? E aí o que que nós vamos perceber? Que a Assembleia Geral, ela vai ser formada por todos os países membros, né? Que vão se reunir uma vez por ano. Já o Conselho de Segurança vai ser formado por 5 países, que nesse caso é os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a China e a Rússia, tá? E esses 5 países, eles vão ter o poder de veto, o poder do não, tá certo? Lembrando, galera, que quando você fala do Conselho de Segurança, você vai ter aí a um dos principais órgãos da ONU, né, com o poder de autorizar uma intervenção militar em qualquer país. Então, ele é composto de 5 membros, como eu te falei, né, sendo que 10 são rotativos e 5 são permanentes. Esses 10 rotativos, eles vão atuar no Conselho de Segurança de 2 em 2 anos. Inclusive, o Brasil também vem tentando, né, mudar essa realidade do Conselho de Segurança, vem tentando participar juntamente com o Japão e a Alemanha. E aí, galera, observa que do tópico 5, nós já entramos no tópico 6. Quantos somos, né? Quantos somos e onde estamos? Engoliu o S aqui. O que acontece, galera? Quando ele fala quantos somos e onde estamos, nós discutimos aí a questão demográfica, né? Destacando o crescimento populacional, os países mais populosos do mundo, como China e Índia, né? Também trabalhamos a questão da regionalização da população mundial, né? Então, em números absolutos, a Ásia é o continente que vai concentrar a maior parcela da população mundial, né? China e Índia são os países mais populosos do mundo. Então, observa, galera, que quando você fala, né, dessa questão populacional, nós vivemos uma grande dinâmica, né? E aí, gente, trabalhamos também os principais adensamentos populacionais, ok? Aí, gente, na parte daí dessa questão, né, de quantos somos e onde estamos, é interessante frisar que nas nossas aulas nós fizemos uma análise que ah, o maior número de pessoas, né, de concentração de pessoas, acontece aonde nós temos a maior facilidade de conseguir alimentos, água, estabilidade geológica, né, clima favorável, tá bom? Não esquece disso. E aí, gente, é interessante que também dentro dessa questão quantos somos e onde estamos, destacamos as teorias demográficas, como a teoria malthusiana, né? Onde Malthus vai destacar a questão aí da população, tá certo? E aí ele dizia o seguinte, que a população ela ia crescer de forma geométrica e os alimentos iriam crescer de forma aritmética. E aí, no final, não teria alimentos para toda a população. Mas Malthus se enganou no sentido que ele não levou em consideração, né, a modernização, a utilização dos meios tecnológicos, que iriam revolucionar a produção de alimentos. Tanto que hoje, né, gente,
nós temos aí uma produção de alimentos que daria para sustentar 2 vezes a nossa população mundial. E aí você pode até estar se perguntando, mas tio, mesmo com essa questão, por que ainda muitas pessoas passam fome? Aí lembra que o tio destacou para vocês, né? Está relacionado ao poder aquisitivo das pessoas e também a questão, ah, vamos dizer assim, tá ligado diretamente ah, com a produção de alimentos, né? Ou seja, quando o produto ele é produzido, existe uma especulação, né, desse produto. E a ideia é fazer com que você tenha uma quantidade de produtos inferior à procura. Lembra da lei da oferta e da procura? Por que isso, professor? Justamente por preço desse produto elevar-se no mercado, tá certo? Caso contrário, se esse produtor ele liberasse todos esses produtos de uma vez, ou seja, a oferta seria maior do que a procura, então o preço iria despencar e esse produtor não teria o seu lucro significativo, né? Então essa seria a ideia aí da questão da especulação de alimentos, tá bom? E a outra também está relacionada à concentração de terras. Foi isso que nós estudamos, tá bom? E aí, galera, nós também, dentro dessa questão, quantos somos e onde estamos, discutimos também a teoria reformista, né? Que foi elaborada por um demógrafo ou demógrafos, né? Que acabaram aí fazendo questionamentos à validade dos argumentos malthusianos, né? E também os neomalthusianos de que a culpa do crescimento populacional acelerado é da produção. Então, para os reformistas, as causas da explosão demográfica são a pobreza e a miséria, caracterizada pelo subdesenvolvimento das populações mais carentes, tá certo? E o subdesenvolvimento é a causa do crescimento acelerado da população e não o contrário, como afirma a teoria malthusiana. Então, a solução para conter o crescimento demográfico seriam melhorar as condições de vida da população, né? E então seria a reforma socioeconômica focada em saúde, educação, né, distribuição de renda, sabendo assim que a população faria o seu próprio controle populacional. Tá bom, galera? Beleza? Então, na verdade, entramos aí no capítulo 2, e aí no capítulo 2 nós vamos falar principalmente sobre a distribuição da riqueza no mundo, né? Dentro dessa questão, nós vamos destacar no tópico 1 o ocidente geográfico e o cultural, lembrando que você tem o real, né? E você tem o cultural. Quando você fala do cultural, dos costumes, a gente está falando da ocidentalização, né? Da europeização, ou seja, da influência da Europa sobre o mundo, tá certo? E aí, galera, depois disso, entramos no tópico 2, regionalização do mundo, ou seja, a classificação do mundo, classificação dos países em desenvolvido, país emergente, país subdesenvolvido. E aí nós trabalhamos as questões sociais, como o IDH, né? A concentração de Gini, que está relacionada aí, o coeficiente de Gini, melhor dizendo, que está relacionado à concentração da renda, né? Só destacando que o IDH ele tem 3 bases, né, gente? Que seria, no caso, a expectativa de vida, a renda per capita e a educação. E aí, dentro dessa classificação dos países, dessa regionalização dos países, nós vamos trabalhar a questão aí dos países ricos, países emergentes e os países pobres. Os países ricos nós vimos que são aqueles países que desfrutam de melhores condições de vida, né? Como saúde, educação, transporte, segurança, habitação. Já os países emergentes são aqueles países que já apresentam uma economia forte, uma industrialização aguçada, porém ainda suas populações vivem algumas mazelas sociais, tá? E aí nós identificamos o Brasil, a China, a Índia, a África do Sul, né, a Rússia, como países emergentes, exemplo dos países emergentes. E aí destacamos também a questão dos BRICS, né, que são os principais representantes aí
dos emergentes, né? E aí, galera, nós vimos também os países subdesenvolvidos, que são os países que já vão ter aí uma precariedade na sua infraestrutura, nos seus serviços, e a população ela já vai sofrer com grandes problemas sociais e econômicos, né? Como no econômico você tem a questão do desemprego, da informalidade, né? ah, no caso também aí da infraestrutura precária, né, falta de saneamento básico, ah, a questão da qualidade das estradas, dos portos, aeroportos, e a questão social é a precariedade no sistema médico-hospitalar, na questão também aí você tem social também a questão da educação precária e assim por diante, tá bom? Ah, lembrando, galera, que também nós estudamos aí, né, países ricos, países subdesenvolvidos, que eu acabei de comentar agora, e já entramos no tópico 4, diversidade e igualdade, né? E aí, galera, lembra que dentro dessas regionalizações do mundo, nós estudamos, né, países do norte, países do sul, e você tinha aquela linha que dividia os países, mas detalhe, essa divisão norte-sul, ela não era geográfica, ela na verdade era social, econômica, cultural e histórica. Tanto que essa linha ela pegava o México, né, que está no hemisfério norte, e jogava para o sul. E a Oceania, no caso da Austrália, que está no sul, jogava para o norte. Então a gente percebeu nas nossas aulas, né, durante as nossas aulas, que essa classificação entre norte e sul era uma questão mais social e econômica, né, cultural e histórica, do que geográfica. Tá certo, gente? Vimos também, galera, no tópico 4, diversidade e igualdade, né? E aí, dentro dessa questão, nós estudamos o desenvolvimento econômico, que é diferente de desenvolvimento social. Então, hoje, os países eles devem fazer com que as suas populações tenham um desenvolvimento social, mas também econômico na mesma proporção, né? Identificamos também as áreas com maiores dificuldades no mundo, né, como o continente africano, alguns países também sul-americanos, né, ou latino-americanos e assim por diante. Tá certo, galera? Estudamos também a questão das crises econômicas, né, os seus principais motivos, educação e programas sociais de inclusão, e a partir daí nós finalizamos o capítulo 2, né, galera? O capítulo 2. E aí, gente, observa que no capítulo 3, os sistemas socioeconômicos, nós já começamos a estudar o mundo dividido, tá? Quando você fala desse mundo dividido, a gente vai estudar o mundo de acordo com uma organização do espaço mundial, né? Ou seja, as mudanças que ocorreram dentro dessa questão social e econômica. No tópico 2, vimos também a constante reinvenção do sistema capitalista, né, as fases do sistema capitalista, capitalismo comercial, capitalismo industrial, e aí vimos também o capitalismo financeiro e também monopolista, né? Estudamos também a crise de 1929, falamos sobre o liberalismo, né, econômico, a participação pequena do Estado na economia, vimos as causas, né, os antecedentes e as causas da crise de 1929, o keynesianismo, né, que foi justamente John Maynard Keynes, né, que desenvolveu uma teoria onde ele defendia a participação do Estado na economia através de investimentos em infraestrutura, né, obras públicas, para poder gerar emprego para a população. Então, o keynesianismo ele veio a se opor à questão do liberalismo econômico. E aí vimos também o neoliberalismo, né, com as privatizações. Aí vimos a crise, né, da década de 1970. E aí, galera, o que, que acontece? A partir daí entramos no tópico 3, onde nós falamos sobre o socialismo, né, a estrela vermelha. Então vimos a questão de ideologia, a ideologia socialista, né, a ideologia capitalista, discutimos a evolução do socialismo, né?
início do século XIX, final do século XIX e também do início do século XX aos dias atuais. Lembrando que dentro da questão do socialismo, estudamos o socialismo utópico, que seria aquele socialismo do mundo das ideias, que foi difícil de se implementar. Aí depois trabalhamos também a questão do socialismo científico, onde os socialistas utópicos, né, eles acreditavam na formação de uma sociedade igualitária, mas nunca conseguiram explicar como se chegaria a ela, né? E aí, como vimos, eles se limitaram a desenvolver experiências dentro da própria estrutura do capitalismo. E aí defendiam que a revolução social ela poderia ser alcançada de forma pacífica. Então, somente no final do século XIX, né, com os cientistas sociais Karl Marx e Friedrich Engels, é que surge uma nova teoria propondo uma nova forma de ação efetiva da classe trabalhadora a partir do conhecimento da realidade que envolvia o socialismo científico, né? Então, galera, observa que dentro dessas questões nós desenvolvemos também o socialismo real, né? O pleno controle que estaria nas mãos dos trabalhadores, né? A questão também da igualdade quase perfeita entre os membros da sociedade, a diferença entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, que iriam desaparecer, né? E aí você tem também a própria coletividade, quem decidiria, né, de forma democrática os planos para solucionar os problemas econômicos e sociais. E aí, já entrando no tópico 4, gente, nós estudamos também as formas da implantação do socialismo, tá? Então, dentro dessa questão, nós vimos os diferentes caminhos seguidos, né? Vimos pela via revolucionária, né, através dos atos públicos, vimos também por uma imposição da Rússia e da própria União Soviética posteriormente, pela questão da via democrática e eleitoral, né, no processo de dependência e descolonização, a partir da experiência de resistência ao nazismo. E aí, galera, entramos no tópico 5, onde nós falamos sobre a Guerra Fria, né, as suas diversas formas de rivalidade. Lembrando que a Guerra Fria foi um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, e nesse período nós não tivemos um confronto direto entre essas duas potências, tendo em vista que as duas tinham conhecimento dos seus poderes bélicos, militares. Então, uma poderia anular a outra, ou, lembrando que numa guerra, de fato, ninguém sai ganhando, né, gente? Todos perdem. Não existe vencedor e vencido. Na verdade, todos perdem. Então, houve, na verdade, conflitos regionais, como a questão do Vietnã, houve a questão também das Coreias, né? Então, quando você fala da Guerra Fria, foi um conflito ideológico não declarado, né, assim, diretamente entre Estados Unidos e União Soviética. E nesse período nós vamos ter o desenvolvimento da ciência e das tecnologias. Lembrando que nesse período as tecnologias estavam voltadas principalmente para o militarismo. Esse período, gente, da Guerra Fria, ele vai de 1945 até 1991, quando a União Soviética chega ao fim. E a partir, né, gente, de 1991, nós começamos uma nova fase da nossa história, né? Que nesse caso seria um mundo multipolar, ou nova ordem mundial. Lembrando que o período da Guerra Fria ficou conhecido como velha ordem mundial, tá bom? Ou mundo bipolar. Então, galera, olha só, a intenção da nossa aula de hoje foi fazer esse resgate, né, de tudo que nós estudamos ao longo do bimestre. A partir da próxima aula já começaremos de fato o segundo bimestre com assunto novo. Então, eu gostaria de agradecer a tua atenção, a tua participação e a tua companhia e desejar que você tenha aí um dia maravilhoso na paz de Cristo, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Tchau.